Roma não gritou quando Júlio César morreu. Ela prendeu a respiração. Um silêncio espesso, quase ritualístico, tomou a cidade. Como se os deuses tivessem puxado um véu sobre o mundo romano, observando em silêncio o que os homens fariam depois de matar o próprio destino. O sangue de César ainda escurecia o chão do Senado quando Roma percebeu que havia cometido algo pior do que um assassinato. Ela havia criado um vazio. E o poder, quando fica vazio, não desaparece. Ele chama alguém. Enquanto os senadores conspiravam, enquanto os generais reuniam legiões e o povo se preparava para mais uma guerra civil, um nome quase não era dito. Não por medo, mas por desprezo. Otaviano. Jovem demais, doente demais, silencioso demais. Um garoto que parecia pequeno demais para herdar o nome de Júlio César. E foi exatamente por isso que ninguém o levou a sério. A história raramente é tomada pelos mais fortes. Ela costuma ser tomada pelos que ninguém está olhando. Antes de continuarmos, se histórias sobre poder, ambição e queda fazem você sentir algo antigo por dentro, inscreva-se no Ecos da História. Deixe seu like e comenta. Qual imperador romano você considera o mais inteligente? E agora, voltamos ao homem que venceu Roma sem jamais parecer um inimigo. Otaviano nasceu em 63 a.C., longe do brilho das grandes conquistas. Não tinha o carisma devastador de César. Não tinha a experiência militar de Pompeu. Não tinha a aura heróica de Marco Antônio. Mas tinha algo que todos subestimaram: paciência. Adotado por César pouco antes de sua morte, ele herda mais do que um nome. Herda uma expectativa impossível. Roma não via um sucessor ali. Via um corpo frágil tentando ocupar a sombra de um gigante. Marco Antônio viu isso imediatamente. Antônio era tudo o que Otaviano não parecia ser. Forte, barulhento, amado pelas legiões, um homem que conquistava salas antes mesmo de falar. Aos olhos do mundo, a disputa estava decidida. Mas enquanto Roma olhava para Marco Antônio, Otaviano observava Roma. Ele aprende cedo que o poder verdadeiro não vive apenas nas espadas. Vive nos títulos, nas leis, na aparência de legalidade. Aprende que Roma estava exausta, cansada de guerras civis, cansada de homens que prometiam ordem e entregavam sangue. Então ele escolhe ser o oposto. Não o homem do grito, mas o homem da espera. Forma o segundo triunvirato, com Marco Antônio e Lépido. Oficialmente uma aliança para restaurar a República. Na prática, um acordo temporário entre homens que sabiam que apenas um sobreviveria. As proscrições começam. Listas de inimigos circulam, cabeças aparecem nas praças. Roma aprende novamente que o terror também pode ser política. E Otaviano aprende algo ainda mais duro. O poder cobra, e cobra caro. Enquanto isso, Marco Antônio vai para o Oriente, e lá encontra Cleópatra. Juntos, eles não apenas governam, eles desafiam Roma culturalmente, simbolicamente e politicamente. Antônio passa a parecer estrangeiro, e em Roma, parecer estrangeiro é pior do que ser inimigo. Otaviano entende isso antes de todos. Ele transforma uma guerra civil em cruzada moral. Roma contra o Oriente, disciplina contra excesso, dever contra prazer. A Batalha de Ácio não decide apenas um conflito, ela decide quem contará a história. Antônio e Cleópatra fogem, cercados, escolhem a morte. E Otaviano fica sozinho no topo de um mundo quebrado. É aqui que ele faz o movimento mais genial de toda a história romana. Ele recusa o poder absoluto. Diante do Senado, declara que está devolvendo a autoridade à República. Os senadores respiram. O povo aplaude. Roma acredita que sobreviveu a mais uma crise. Mas nada foi devolvido. Porque enquanto Otaviano devolvia o poder em palavras, ele o mantinha na prática. Exércitos, províncias, leis, finanças, tudo sob seu controle. Tudo aprovado. Tudo legal. Roma não percebeu no dia, mas naquele momento, a República morreu definitivamente. Sem um golpe, sem uma espada, sem resistência. Então, o Senado lhe concede um novo nome: Augusto. Não um cargo, um título sagrado, algo entre homem e destino.
Augusto não se chama rei, não se chama ditador. Ele se chama Princeps, o primeiro cidadão. E nessa mentira elegante, Roma aceita o império. Augusto reorganiza o exército, estabiliza fronteiras, reforma impostos, constrói cidades, templos. Ele oferece paz após décadas de sangue. A Pax Romana nasce não do amor, mas do esgotamento. Roma prospera, mas nunca mais escolhe. O Senado continua existindo, mas apenas como sombra. Augusto controla até a memória. Monumentos, poetas, propaganda, história oficial. Ele entende algo que poucos entenderam antes dele. Quem controla o passado, governa o futuro. Quando Augusto morre, Roma não entra em guerra, não explode, não colapsa. Ela continua. E essa é a prova definitiva de seu sucesso. César conquistou Roma com espadas. Augusto conquistou Roma com estrutura. César abriu a porta. Augusto construiu o edifício. E é por isso que Augusto não é apenas o primeiro imperador. Ele é o mais perigoso. Porque o poder mais duradouro não é o que se impõe pela força, é o que se apresenta como necessário. Se você chegou até aqui, entenda isso. O Império Romano não nasceu no assassinato de César. Ele nasceu no consentimento silencioso de Roma. No próximo episódio, veremos o que acontece quando esse sistema cai nas mãos erradas, quando o controle vira paranoia, quando o trono deixa de ser instrumento e se torna espelho. No próximo episódio, Calígula. E antes de ir, um aviso. Em janeiro, estreia a primeira temporada da Saga da França, uma jornada épica da Gália Antiga ao nascimento da França medieval, a maior produção da história do canal. Inscreva-se, porque o poder não caiu do céu, ele foi aceito. E é assim que os impérios nascem.